O Senhor é bom em todo o tempo. A palavra dessa noite é uma mãe, um milagre. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 15, versículo 21. Evangelho de Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento, capítulo 15, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Pode abaixar um pouquinho o fundo? E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Próximo. E ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é sua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Aleluia! Essa história que nós lemos agora é a história de qualquer mãe que está aqui nesta noite. Porque mães, elas clamam. Mães, elas percebem a necessidade e a dor do seu filho, e elas são grandes intercessoras. Quantos filhos que são salvos, ou que foram livres, libertos, tiveram livramentos, porque a sua mãe desde criança não cessou de orar por eles, e hoje eles estão firmes na obra de Deus. Eu conheço muitos, porque a mãe foi uma mulher de oração, e desde quando o filho estava na barriga dela, ela não cessava de orar, de profetizar, de declarar que será um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. É como se tivesse um grande reservatório. E a palavra de Deus diz isto, que quando nós oramos, intercedemos lá em Apocalipse 8, as nossas orações sobem a Deus como um aroma suave, como incensos. E quando chega, enche a taça das nossas orações, ela libera sobre a terra com relâmpagos, trovões e fogo. Resposta de Deus. Quando nós oramos, essas orações sobem a Deus como incenso, e a resposta começa a vir. Muitos filhos colhem da parte de Deus o que a mãe semeou com lágrimas durante toda a sua vida. E o caso desta mulher, que estava clamando ao Senhor pela libertação de sua filha. Quantos clamam pelos seus filhos aqui? Quantos intercedem pelos seus filhos? Qual mãe que não se aflige em ver seus filhos doentes? Sabe, porque estamos neste mundo, sofremos aflições, mas as mães, elas são capazes de, se for possível, tirar a dor dos filhos e colocar nelas mesmas. Quando estão doentes, quando estão com febre, o amor de mãe é uma demonstração do amor de Deus. É um amor incondicional. E nós podemos ver que é sobrenatural o poder da oração de uma mãe. Esse último vídeo nós colocamos aqui. Talvez alguns não entenderam, né? Mas mostra como os filhos veem a sua mãe. A criança estava atravessando a rua e
Os filhos veem minha mãe como um grande urso, pronto para me proteger. Ou quando está na fase dos adolescentes querem, namorar fora da hora. É por isso que nós pregamos a corte, aleluia. As mães, principalmente os pais, já ficam como aqueles protetores, pronto para poder, não chegue perto do meu filho. E é o tempo todo o coração de cuidar, de apacentar, de proteger. É por isso, filhos, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe e ter seus dias prolongados na terra. Primeiro e único mandamento com promessa. Quantos filhos morrem cedo, infelizmente, porque não honraram a sua mãe e o seu pai? Honrar não é apenas obedecer, mas é obedecer com o coração. É obedecer com honra. É por isso que hoje nós não tivemos o Kids, porque essa palavra é para as mães, mas também aos filhos. Se você não é mãe, você é filho, aleluia. Então a palavra é para todos nós. Queridos, Deus, Ele nos tem agraciado. Tem nos agraciado muito, porque são mães que ensinam seus filhos no caminho onde eles devem andar. E é por isso que eles não se afastaram dele. Aquela mulher não fazia parte do povo de Israel, era mulher gentia. Mas ela foi ousada a clamar o Senhor. Ela não estava debaixo da promessa, mas por causa do clamor dela, a promessa o alcançou. Essa mulher, ela foi além, e ela com a sua fé tocou o coração de Jesus. A sua fé fez com que o milagre acontecesse. E fé sempre está junto com clamor, com intrepidez. A fé nunca está junto com a mornidão, a passividade. Na verdade, tristeza, melancolia anda junto com a preguiça e passividade. O fervor, a fé está junto com alguém cheio de energia, de vitalidade, alguém que vai além, alguém que coloca a mão no arado e não olha para trás, alguém que faz a obra de Deus com fervor de espírito. A palavra de Deus diz: no cuidado não seja devagar, mas seja fervoroso servindo ao Senhor. Amém? Não seja devagar na obra de Deus, seja fervoroso servindo ao Senhor. Aquela mulher não tinha o mesmo conhecimento que as outras mães tinham que moravam em Israel. Outras mães judias não tinham o conhecimento que aquela mulher que era gentia não tinha. Ela não fazia parte da aliança, não era povo de Deus. Sabe, aquela mulher sabia que o problema que estava atingindo a sua filha não era natural. Ela não poderia resolver por ela mesma. Ela precisava de ir além. Então ela recorreu à pessoa certa, da maneira correta, clamando ao Senhor. Vamos entender algumas coisas. Primeiro, essa mãe, ela tem um discernimento claro acerca do que está acontecendo com a sua filha. Ela tinha sua religião, por não ser alguém do povo de Israel, por não ser judia, ela tinha outras crenças. E você sabe que muitos outros homens e mulheres que não eram do povo de Deus surpreenderam a Deus por causa da sua fé. E olha, nós hoje somos filhos. As promessas de Deus estão sobre a sua vida. E muitas vezes nós não temos a mesma intensidade, o clamor, que alguém que não fazia parte. Ela requereu algo que não cabia a ela. E nós temos tudo o que precisamos, mas com a nossa fé nós vamos experimentar de grandes, abundantes bênçãos de Deus. Através do nosso clamor, do seu posicionamento, você vai experimentar de algo extraordinário. Algo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias é que o diabo tem trabalhado para poder tirar o senso de autoridade que pertence a você. As pessoas estão esquecendo quem elas são em Deus.
O Senhor nos deu autoridade para irmos, expulsarmos demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, pregar o Evangelho. Recebemos autoridade para poder desfazer as obras do diabo. Amém? Recebemos autoridade para poder mudar as circunstâncias. Se quiser ir para o Kids, pode, tá bom, mães? Talvez seu filho pode ir para o Kids também. Então, queridos, olha, você recebeu autoridade para desfazer as obras do diabo. Só que eu percebo que muitos crentes, eles esquecem quem eles são em Jesus. E eles vão deixando as coisas acontecerem, as circunstâncias dominarem, a enfermidade. Eles vão deixando os problemas amontoarem. É como se eles ficassem num canto da parede, acuados, enquanto o diabo, sabe, escravizam pessoas. É como se o diabo colocasse doença em muitas pessoas e os crentes continuam acuados num canto de uma parede, sem saber quem eles são. Esquecem da autoridade que eles receberam. Deus chamou você para poder levantar-se com autoridade, para desfazer as obras do inferno. Aonde você estiver, as obras do diabo serão desfeitas com a autoridade que Deus te deu. Ele te deu o poder, Ele te deu o nome de Jesus para poder curar enfermos, expulsar demônios. Mas o que nós estamos fazendo com o poder que nós recebemos? Em Marcos 16,15 ele disse que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beber algum veneno mortífero, por engano não fará mal algum. Pisarão em serpentes, colocarão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Estes sinais seguirão aqueles que foram batizados nas águas. Qual que é o critério então para que os sinais sigam? Os sinais não vão seguir pastores, apóstolos, mestres, profetas e evangelistas. Os sinais não vão seguir grandes líderes. Os sinais vão seguir aqueles que nasceram das águas. Quantos são batizados nas águas aqui? Os sinais vão seguir você. Pergunta ao irmão do seu lado, fala para ele, os sinais vão te seguir. Por que às vezes nós vamos orar por enfermo com medo? Já viu? Muitas pessoas vão orar por enfermidade com medo, sem coragem, sem autoridade, e eles colocam a mão, até viram o rosto e falam, Senhor, se quiser, cura essa pessoa, e vai clamando a Deus. Ele já te deu a autoridade que Ele quer curar, Ele quer libertar, aleluia, Ele quer fazer, mas precisa de levantar homens e mulheres com autoridade e pôr as mãos e falar, seja curado agora em nome de Jesus. As orações de Jesus sempre foram orações curtas, exceto quando Ele intercedeu em João 17. Quando Ele disse para Lázaro, Ele só apenas falou, Lázaro sai para fora. Porque alguns creem que se Ele não falasse o nome de Lázaro, os mortos todos viriam para fora. Ele foi específico. Apenas Lázaro, você sai para fora. Quando o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Ele apenas falou, Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Quando Ele curou essa mulher, Ele diz, vai para casa, a tua filha já está curada. Com todos eles apenas declarou uma palavra, e Ele nos deu essa autoridade para declararmos no nome dEle milagres e milagres acontecer, declararmos cura e curas acontecer, declarar provisão e provisão acontecer, porque recebemos autoridade. O diabo não pode levantar na sua casa, porque ele te chamou para desfazer essas obras. Não deixe que o diabo faz bagunça. Não deixe que ele brinca, zomba. Não deixe que ele ganhe forças ou intimide você. Porque quando ele percebe que o crente perdeu o senso de autoridade, de fé, ele começa a querer se intimidar. Ele não é o leão, mas ele ruge como um leão querendo intimidar. Mas o Senhor te chamou para desfazer as obras do diabo. Essa mulher tinha sua filha possessa. O diabo estava dominando, manipulando, escravizando a sua filha. Mas ela não era povo de Deus. Mas nós somos. Nós somos. Nós podemos se levantar em fé e falar, sai em nome de Jesus. E levantar em fé e falar, você está curado agora. Em nome de Jesus você recebe cura, e cura vai acontecer. Deus vai levantar essa igreja com uma autoridade para curar enfermos. Antes de você oferecer um dipirona, um paracetamol, você vai oferecer oração em nome de Jesus. Amém?
Então se levante em fé, com a autoridade que o Senhor concedeu a você. Você recebeu poder dos céus, dínamos, poder explosivo. Dínamo significa dinamite, é um poder explosivo, para que haja um grande avivamento. Quantos creem nisso? Por isso o Senhor vai te dar discernimento claro daquilo que está acontecendo na sua casa. Aquela mulher teve discernimento o que estava acontecendo na casa dela, e ela falou: minha filha está terrivelmente endemoniada. Era intenso, ela sabia o grau do problema, o nível de problema que estava acontecendo. Que o Senhor vai nos levantar nesses dias, porque o homem espiritual discerne todas as coisas espirituais. Você vai perceber o que está acontecendo na sua vida, na sua casa, e você, como mãe, como pai, como filho, vai se levantar com autoridade para desfazer qualquer obra. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Não terceirize para outras pessoas. Você pode me chamar, eu vou fazer, porque o Senhor me comissionou para isso, mas o Senhor quer que você seja ousado. Antes de me chamar para curar enfermos, ore por cura. Antes de me chamar para expulsar demônios, expulsa você mesmo na autoridade do nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Cada crente é um sacerdote. Usufrua, tome posse do poder que você recebeu. Em Mateus 15, 22, olha o que diz: e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente demoniada. Percebe? A opressão, o desespero, a escravidão, a vergonha estava tomando conta daquela filha. Ela já estava cansada de ver o que estava acontecendo. Precisamos de dizer um basta na doença, um basta no problema, dizemos um basta na miséria, nas dificuldades. Como que nós fazemos isso? Clamando ao Senhor, declarando a palavra dEle nas nossas vidas, nas nossas casas. Amém? Olha, o mundo espiritual, ele reconhece a autoridade do nome de Jesus. O nome que foi dado acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. E se nós falarmos, e usar o nome de Jesus não é uma maneira religiosa, mecânica, de falar em nome de Jesus muitas vezes, da boca para fora. Tem pessoas que falam no nome de Jesus, mas não é com clareza. O que é isso? Eu venho no nome dEle, naquele que os céus não podem negar coisa alguma, no nome dEle que o inferno não pode deixar de obedecer, no nome dEle que qualquer ser espiritual, o joelho tem que dobrar, as cadeias têm que ser quebradas, no nome daquele que venceu a morte, no nome daquele que pode todas as coisas, que o céu, a porta dos céus foi aberta para Ele, no nome dEle, é este nome que eu me levanto e declaro: sai em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, seja desfeito agora, seja quebrado cadeias espirituais, em nome de Jesus, amém? Use este nome com clareza, com poder, usufrua do poder dínamos que você recebeu, da autoridade que foi dada. Os sinais precisam te seguir. Pega o irmão do seu lado e fala para ele: os sinais estão te seguindo? Não precisa responder não. Aquela mulher não tinha paz, ela não tinha sossego, ela não tinha descanso, ela não tinha esperança até descobrir que Jesus estava andando e curando enfermos, expulsando demônios. Talvez ela viu falar do gadareno que Jesus expulsou, e era um demônio que quebrava correntes e ninguém poderia fazer nada. Talvez ela ouviu falar que Jesus libertou aquele homem, poderia libertar sua filha também. Ela ouviu a fama do Senhor, ela sabia quem era Jesus. Nós sabemos quem é o nosso Deus, que nada é possível para aqueles que creem. Se você crer, nada é possível para aqueles que creem. Amém, queridos? Aleluia! O que tem afligido os seus filhos? O problema que aflige os seus filhos não é só financeiro, não é um problema social, não é cultural ou educação.
Tem muitos filhos que têm uma excelente educação, têm condições financeiras muito boas, foram bem educados, sabe, a cultura da onde ele vive é algo nobre, mas falta uma coisa, falta conhecer Jesus. Nada disso adianta se não tiver uma experiência com o Senhor. Por isso, se seu filho ainda não conhece Jesus, Deus vai usar você para manifestar Cristo na sua casa. Amém? Seus filhos podem ter conforto, pode ter um teto. Nós louvamos a Deus por ter uma casa que muitos hoje não têm no Rio Grande do Sul. Nós vamos orar por eles, já estamos orando por eles. Seus filhos podem ter boas roupas, ter uma comida, comer bem na hora certa, ter uma educação, estudar num colégio excelente. Seus filhos podem ter morar numa boa cidade, como Itaúna é uma boa cidade para a glória de Deus. Aleluia! É uma excelente cidade, mas precisa de conhecer o Senhor Jesus. Precisa de conhecer, e é por isso que as irmãs não cessam de pregar o Evangelho para elas. Glória a Deus por essas irmãs que pregam o Evangelho a cada semana nas células e também aqui no Domingo Kids. Amém? Certa vez aconteceu uma história que 2 homens estavam pescando no rio. Quando de repente eles olham uma criança, estava descendo pela correnteza abaixo, eles desesperadamente lançam as redes, as varas de pesca e correram para socorrer aquela criança. E quando pegaram aquela criança, colocaram à margem segura. Um olhou novamente, já vinha uma outra criança descendo a correnteza. E aí eles desesperadamente deixou aquela criança lá, correu, pegou outra, ele salvou. Quando via que não, já tinha uma outra criança descendo a correnteza. E aí 2 deles deixaram o outro e falaram: onde você vai? Volta aqui. E o outro disse: eu vou lá descobrir quem está jogando as crianças. Porque eles queriam apenas apagar fogo, apenas salvar, mas não foi na fonte do problema. Tinha que cessar, tinha que acabar. A questão é, vamos na fonte do problema. Coisas paliativas não vão resolver, devemos ir na fonte. Aquela mulher foi na fonte, ela foi até Jesus. Não adiantava ela fazer coisa alguma se ela não fosse até Jesus. Ela foi no lugar certo, na hora certa. Para quem você tem levado as suas causas, os seus problemas? Não trata apenas de sintomas ou consequências, mas de buscar a solução daquilo que tem afligido os seus filhos. É no Senhor. Por quanto posso ouvir um amém? Não pode dizer amém? Aleluia. Outra coisa, essa mãe sabe que Jesus é o único que pode resolver o problema da sua filha. Ela sabia que ele era o único. Sabe interessante que ela diz: Senhor, ela clamou: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela não disse: tem compaixão da minha filha, mas tem compaixão de mim, porque a dor da filha dela doía nela primeiro. A dor do seu filho dói em você, e por isso ela diz: tem compaixão de mim. Ela se colocou no lugar, como diz, ela entrou na brecha. Ela foi interceder no lugar certo. Quando as pessoas estão desesperadas, procurando em tantos outros lugares que não podem resolver, como aquela mulher do fluxo de sangue que procurou muitos médicos, gastou seu dinheiro, mas quando ela foi até Jesus, o seu problema foi resolvido. Amém? Vai até o Senhor. Essa é a necessidade do homem, é ir até o Senhor pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo: Senhor, me ajuda. Essa mãe entendeu a dor que a sua filha estava sentindo. Uma vez tinha uma filha que ela tinha vergonha da sua mãe. A sua mãe tinha uma mão muito atrofiada e deformada, e ela evitava de convidar as colegas para ir visitar a casa. Ela tinha vergonha quando a mãe buscava, porque a mão da mão era muito deformada. E durante muito tempo essa criança, essa adolescente tinha vergonha.
Até que um dia ela perguntou à sua mãe: mãe, por que sua mão é dessa forma, deformada? E a mãe dela disse que quando ela era bebê ainda, no berço, estava no berço, a casa pegou fogo. E a mãe, então, ela atravessou ali todos os cômodos, entrou no quarto. E na hora que ela foi pegar sua filha, caiu uma madeira pegando fogo em cima do seu braço e prensou. Ou ela soltava a criança, ou ela puxava a criança com seu braço mesmo sendo queimada. E ela não soltou a criança. E a filha então entendeu e falou: mãe, a sua mão é a mão mais linda de todas. Porque ela entendeu o sacrifício, a entrega, o que a mãe fez para poder salvar a sua filha. Essas são as mães que dão a sua vida pelos seus filhos. Literalmente, tem amigos que dão a vida por outros, são raros. São raros. Mas a mãe faz isso de uma maneira muito fácil. Por qualquer filho. Sabe, queridos, por último, essa mãe ela estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo que tinha. Essa mãe enfrentou o obstáculo do fogo. Mas essa que nós lemos, primeiro, ela enfrentou o obstáculo do silêncio de Jesus. Quando ela clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus não respondeu nada. Se fosse alguma outra pessoa, talvez se não fosse uma mãe, virava as costas e fosse para casa. Ela já não tinha direito de pedir nada. Jesus ficou silêncio. Segundo obstáculo, ela teve que enfrentar a rejeição dos discípulos, de dizer: Senhor, manda essa mulher embora, está clamando atrás de nós. Os discípulos, por falta de sensibilidade naquele momento do clamor de uma mãe, mandou que ela fosse embora. Olha para cá, não se distrai, estou terminando. Talvez você tenha clamado ao Senhor, e tem pessoas que têm desprezado a sua dor, o seu clamor. Tem pessoas que têm desprezado o seu gemido diante de Deus, mas você continuou clamando ao Senhor. E teve mais um obstáculo que ela enfrentou: a fala de Jesus. Jesus disse assim: eu vim primeiro para os filhos, para os da casa. Eu vim para o povo de Israel, diz o Senhor. Eu vim primeiro para o povo. Não vim para eles. É duro ouvir isso. É como se eu dissesse: olha, eu vim para o povo, eu não vim agora para vocês. E ela ainda continuou insistindo, clamando. E por último, a quarta obstáculo que ela disse: não é bom que tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Foi difícil, ela teve que interceder. E é por isso que o Senhor diz: nós devemos pedir, buscar e até bater insistentemente para que a porta seja aberta. Ela enfrentou o silêncio, ela enfrentou o desprezo. Jesus disse que ele veio para os filhos. E terceiro, ele diz: não é bom tirar o pão dos filhos e lançar quem? Aos cachorrinhos. Olha, você pode interpretar de qualquer jeito essa palavra, mas naquele momento o Senhor estava dizendo que tinha os filhos, mas também tinha os cachorrinhos. Ela poderia ter ficado ofendida e virado as costas e falar: esse aí que é o Messias? Olha, ele me chamou de cachorrinho. Diz que não sou filho, me negou o pão. Naquele momento ela poderia ter falado mal. Assim como Ana também, uma outra mãe, que quando Eli, o sacerdote, falou: você está embriagada. Ela poderia ter falado: que sacerdote que é esse, que não tem discernimento, que não sabe entender o que é embriaguez, e o que é um clamor de uma mãe, que queria, na verdade, ser mãe. Assim como Eli, que falou que Ana estava embriagada, mas ela continuou clamando. Jesus disse: não é bom que tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Mas ela liberou uma palavra extraordinária. Ela disse: Senhor, olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. O que ele estava dizendo? Eu não preciso do pão inteiro. As migalhas são suficientes para mudar a história da minha casa. As migalhas é suficiente para mudar tudo. Hoje nós não temos migalhas, nós temos o pão inteiro na mesa.
Jesus é o pão do céu, amém? Se as migalhas são suficientes para ter milagres, imagina o pão inteiro disponível para você. E por isso você deve clamar, falar: Senhor, eu sou filho, eu tenho o pão, eu não tenho migalhas, o pão está na minha casa, e eu creio que o Senhor mudará a minha história. Fica de pé em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor para a glória de Deus. Eu não sei qual que é o desejo do seu coração, eu não sei quais são os seus alvos, qual foram os seus alvos de oração, mas eu sei, há poder no clamor de uma mãe. Cada mãe tem um milagre por trás, cada mãe tem um milagre para testemunhar, cada mãe, ela tem uma palavra do céu. Milagres seguem mães, porque mães são mulheres de fé, que intercedem, que clamam. Gostaria que você orasse pela sua mãe, mãe orasse pelos seus filhos, e vamos orar ao Senhor, para que haja agora mudança na sua casa, em nome de Jesus. Se você que é filho, quiser vir à frente, sabe, receber oração, vem aqui também. Talvez você, filho, não tenha obedecido a sua mãe, não tenha honrado a sua mãe como deveria, talvez você não fez o suficiente. Neste momento é o momento de você se retratar com ela. Fala: mãe, me perdoa. Mãe, perdoa pela rebeldia, pela desobediência, pela desonra. Me perdoa porque eu não fiz como deveria ter feito. Este momento de reconciliação. Faça isso agora em nome de Jesus. Coloca um cântico para a glória do Senhor. Vamos orar a Deus. Clame ao Senhor agora pelo aquilo que você precisa, pela sua casa, pela sua família. Se você não é mãe ainda, clame pela sua casa, clame pelo seu marido, clame pelo seu trabalho, mas clame ao Senhor, porque você é filho, você tem um pão na casa, em nome de Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Isso, ore ao Senhor com fé. Para governar, ore ao Senhor com fé. As nações em amor. Isso, interceda agora pela sua casa. Coloque a mão sobre os seus filhos e declarem: eles são abençoados, eles são guardados. Diante da majestade que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Nós oramos, Senhor, por cada mãe que está aqui agora, por cada filho que está aqui, Senhor. Declaramos alegria nas famílias, provisão nas casas, reconciliação. Declaramos: os filhos crescerão no Senhor em graça e sabedoria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus declaramos, ó Senhor, sobre as crianças, que elas serão cheias do poder de Deus, cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu gostaria agora, você mãe, que sua criança é pequena ainda, traga ela. Se sua criança é do Kids, vem com a sua criança aqui que eu vou orar agora, e as irmãs do Kids também vão orar por elas. Vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Você que tem a sua filha pequena, o seu filho pequeno, traz ele aqui à frente, venha com ele. Eu gostaria que a minha esposa, as irmãs, as líderes, orasse agora por essas crianças, declarando que elas serão grandes homens e mulheres de Deus em nome de Jesus.